Oi gente, sou esse Animes mais uma vez fazendo um vídeo e dessa vez um anime que eu tenho para trazer para vocês é Tokyo Ghoul. Não reclamem do áudio porque eu estou usando um microfone improvisado que um amigo me emprestou porque o meu deu problema. Só que não se preocupe que o meu vai chegar logo que possível e já vou começar a gravar na próxima semana com o áudio normal, sem problemas, ok, beleza? Então, todo mundo preste atenção no vídeo, homens prestem atenção, parem de fazer suas atividades com a mão esquerda. Então, bora lá. Tokyo Ghoul é um mangá criado em 2011 por Sui Ishida. E o seu anime foi produzido 3 anos depois, em 2014, sendo adaptado pelo estúdio Pierrot, que é um estúdio que é bem conhecido e que é bem polêmico também. Eu já vou explicar na hora da análise. Vou falar um pouquinho sobre o estúdio Pierrot e sobre as cagadas que eles fazem na animação de alguns animes. Então vamos lá. Bom, o mangá já foi finalizado e agora já está na segunda temporada em 2015. O anime tem como foco principal ação, mistério, drama e terror. Bom, o anime se passa em Tóquio. Tóquio, eu nem preciso dizer que é no Japão. Se você pensava que é na China, parabéns, você é o jumento do ano. O anime se passa em Tóquio, no Japão, onde estão acontecendo ataques consecutivos de ghouls. O que são ghouls? Os ghouls são criaturas que se alimentam de humanos. Os ghouls em inglês se pronunciam ghouls. Na verdade, os ghouls já são bem conhecidos no folclore. E na mitologia, os ghouls são criaturas que habitam debaixo da terra. Mas no anime é um pouco diferente. Os ghouls têm a aparência de ser humanos no anime. Isso facilita eles se aproximarem de sua presa. Conseguir se juntar em meios de humanos, se aproximar de suas presas e no final as matá-las. E comê-las, no caso, né? Na verdade, eles comem humanos por causa que é uma questão de sobrevivência. Os ghouls, eles têm que comer humanos para sobreviver. Eles não conseguem comer alimentos próprios de pessoas. Arroz, feijão, essas coisas. Toda vez que eles botam alguma coisa desse tipo na boca, eles sentem um gosto ruim. Os ghouls, quando se transformam, eles ficam com os olhos pretos e com a pupila avermelhada. E também eles têm uma arma secreta chamada Kaguni, que esses poderes especiais dos ghouls só aparecem quando eles querem. Aliás, os ghouls também eles não podem ser feridos por nada que tenha ponta, por exemplo, uma faca. Se você tentar dar uma facada num ghoul, vai quebrar a faca, mas não vai conseguir cortar a pele dele ou muito menos atravessá-lo. Os ghouls, quando eles comem um humano, já é o suficiente para eles conseguirem sobreviver durante um mês. Então, se eles comerem uma vez por mês um humano, já é o suficiente para deixar eles vivos por um mês. O protagonista da série se chama Kaneki. Kaneki tem cerca de 18 a 19 anos, é um garoto franzino de cabelos escuros. Sua mãe e seu pai já são mortos. O seu pai morreu, ele não lembra muito bem porque ele era muito novo, mas foi graças ao seu pai que ele teve acesso a livros e que hoje em dia ele é um grande fã de livros, de leitura. Kaneki acaba conhecendo uma garota que também gosta das coisas que ele gosta, que se chama Rize, ou Rize. Rize, na verdade, mas eu não sei a pronúncia direito. Ele conhece ela e acaba se aproximando dela por causa que os dois têm o mesmo gosto. Eles começam a conversar e de noite, andando na rua, acontece algo inusitado com Kaneki e ela. SD, eles transam, eles fazem... Não, nada disso. Simplesmente, ela tenta comer ele. Ele acaba descobrindo que, na verdade, ela era uma ghoul. Por isso que eu disse que os humanos parecem tanto com os ghouls, que eles conseguem ficar parecidos e as pessoas não conseguem detectar que eles são ghouls, na verdade. Os ghouls podem tomar café, mas esse tipo de café eu não sei, é feito de quê ou tal. Mas, continuando. Ela ataca Kaneki e na hora Kaneki já estava sangrando, só que tinha uma construção lá em cima que desmoronou bem em cima de Rize, não sei como é que se pronuncia o nome dela, a matando. Kaneki conseguiu sobreviver, mas ele ficou muito ferido, então ele foi levado às pressas para o hospital. E os órgãos que foram perfurados e que foram machucados tiveram que ser retirados dele e ele teve que fazer um certo transplante de órgãos. Os órgãos de Rize ou de Rize foram transplantados para Kaneki. Kaneki, quando acorda, ele já percebe umas coisas diferentes. Ele não consegue comer nada. Quando ele come alguma coisa, ele fica com gosto ruim na boca e logo vomita. O médico disse que isso pode ser psicológico, que pode ter sido por causa do trauma de ele ter se machucado e tal, e que era uma coisa que ia passar com o tempo.
Só que com o tempo ele foi percebendo que as coisas estavam ficando muito feias para ele. Ele não estava conseguindo comer nada. E percebeu que isso não era psicológico. Então, ele vendo uma matéria de um cara explicando sobre a natureza dos ghouls, ele acaba descobrindo que, na verdade, ele tinha se transformado em um ghoul. Só que ele não aceitava essa natureza dele. Ele primeiramente duvidou que isso era verdade, até que uma hora ele acabou sentindo o cheiro de sangue e correu atrás da comida. E quando ele foi ver, era um cara comendo o outro. E não estou falando no sentido pai de família. Um ghoul estava matando o outro cara, estava comendo ele. Então ele percebeu que... Então Kanek percebeu na hora que ele era um ghoul, e porque ele ficou atraído pelo cheiro e pelo sangue da pessoa. Kanek primeiramente começou a chorar e foi atacado por um cara chamado Nishiki. Nishiki, daqui a pouco eu vou explicar um pouco sobre ele. Nishiki o ataca, só que Touka, que é uma garota, salva Kanek na hora. Aí Kanek começou a ficar reclamando, começou a ficar chorando porque ele tinha virado um ghoul e tal. Aí a menina foi lá e deu uma surra nele. Eu ia falar surra de piroca, mas como era uma menina eu falaria uma surra de buceta. Se bem que um homem não reclamaria se tomasse uma surra de buceta. Então Yoshimura aparece e tenta ajudar Kanek. Yoshimura, ele é o gerente da Anteiko. O que é a Anteiko, na verdade? A Anteiko é uma organização que ajuda os ghouls perdidos, tipo os ghouls que não conseguem alimento, que tem problemas, eles ajudam ele. Basicamente eles não se alimentam de seres humanos, tipo quando eles estão vivos. Tanto que quando eles procuram alimento, eles procuram de pessoas que já estão mortas. Por exemplo, tem um lugar no Japão que as pessoas se suicidam, eles vão para lá para buscar alimento. Kanek não queria comer humanos, então à força a Touka foi lá e enfiou goela abaixo dele um pedaço de um humano. Depois de um tempo, Kanek fica na Anteiko. E é aí mesmo que começa o anime. Agora que eu falei um pouco sobre a sinopse, um pouco sobre o enredo e até um pouco sobre o primeiro episódio, vamos falar sobre os personagens. Como eu já falei sobre o Kanek, vamos falar sobre o outro personagem, que é o Nagashika Hideyoshi. Nossa, que nome esquisito, né? Ele é o melhor amigo de Kanek, na verdade o melhor e o único amigo. Ele, diferente de Kanek, ele não é tão calmo, ele é mais extrovertido e tem um jeito bem mais agitado que Kanek. Ele foi um dos primeiros a perceber que Kanek estava diferente depois que ele saiu do hospital. Isso chamou muito a atenção de Hide, mas depois ele acabou deixando de lado, mas ele sempre percebeu que Kanek estava diferente. Touka. Bom, Touka, apesar de ter sido um pouco maldosa com Kanek, um pouco, né? Ela com o tempo vai se aproximando de Kanek. Ela é uma garota de personalidade forte, como vocês perceberam, eu falei dela. Ela é agressiva, ela tem boca suja e ela é impulsiva. Só que mesmo assim, ela acaba gostando de Kanek depois de um tempo. Mas não estou falando que eles ficam apaixonados, eu estou falando que é uma amizade, né? Entre aspas. Nishiki. Bom, Nishiki, que eu disse pra vocês sobre ele, né? Sobre as coisas que ele faz. Nishiki, como ele ataca o Kanek, Kanek acaba descobrindo depois que ele na verdade é o irmão do seu melhor amigo. Nishiki pensa que ele Kanek só estava se aproximando de Hide só para matá-lo, ou no caso comê-lo, né? Aí eles brigam de novo, só que dessa vez vai ser diferente. Então, Kanek, ele é meio humano e meio ghoul. Ao mesmo tempo, Kanek, a natureza ghoul dele é completamente parecida com a da Riser, pois os órgãos dela foram transplantados para ele, por isso que ele hoje em dia é um ghoul. Hinami. Bom, ela também é cuidada pela Anteiko e, assim como sua mãe, ela também é um ghoul. Yoshimura. Bom, ele é o gerente da Anteiko e o cara que ajudou o Kanek quando ele precisava. Kanek depois descobriu que ele podia tomar café e mesmo assim ele não vomitaria, mas por incrível que pareça o café ele não sacia a fome dos ghouls. Os ghouls têm uma natureza que eles sabem lutar. Uma coisa que faz com que Kanek, como ele é meio humano e meio ghoul, ele também tem a força dele, só que é mais interior. Ele só expulsa essa força quando ele fica fora de controle. E a segunda parte dele, que seria a Riser ou a Rise, toma o controle dele. Basicamente ele perde o controle inteiro, ele não consegue controlar e às vezes ataca as pessoas que ele gosta. Ele fica muito forte e ao contrário daquele garoto franzino, ele fica tão forte que ele vence Nishiki na luta. Faz Nishiki ficar com uma grande lesão no corpo dele. Tsukiyama. Bom, Tsukiyama
Bom, ele na verdade é o personagem que eu mais odeio no anime. Tipo, um dos mais que eu odeio. Tirando o Jason, mas ele também é um cara que eu não gosto. Por que esse daí? Bom, vocês podem ver que ele aí, com essa roupa todo elegante, né? Ele... Tem gente que diz que ele dá pinta de ser meio boiola. Eu não acho que ele dá pinta, eu acho que ele dá muito mais do que pinta, ele dá a bunda também. Ele tem muito jeito de boiola, e até quando ele se aproximou de Kaneki foi com segundas intenções, tentando comer Kaneki. E eu não sei com qual sentido eu posso falar, talvez dos dois sentidos, né? Mesmo ele tendo esse jeito de boiola, escroto pra caralho, ele é muito forte. E quase conseguiu trucidar Kaneki e Touka juntos. Agora que eu expliquei a maioria dos personagens, os Ghouls, depois vão aparecer mais personagens, também agora está na hora de explicar o segundo lado, que é o lado dos humanos. Vocês sabem, eu disse que os Ghouls eles têm as suas armas, eles são extremamente fortes. Então como os humanos conseguem lutar contra eles? Os Ghouls chamam os humanos que lutam contra eles de pombos. Eles já são especializados, eles foram treinados para lutar contra os Ghouls. Eles sabem lutar, eles sabem como lidar com os Ghouls. E eles também têm uma arma secreta chamada Kinkes. Os Kinkes, na verdade, são feitos dos Kagunis dos Ghouls. Então provavelmente eles matam os Ghouls e conseguem os poderes dos Ghouls de alguma maneira. Não sei como é que funciona. Pelo menos foi isso que eu entendi no anime. Existem dois pombos que vão se destacar durante a primeira temporada. E no caso são Mado e Amon. Mado, ele não faz diferença de Ghoul bom e de Ghoul ruim. Os Ghouls, eles se alimentam de pessoas porque eles precisam. Uns são maldosos e outros são bons, assim como os humanos. Existem pessoas boas, existem pessoas ruins. Só que ele não difere um do outro. Para ele, Ghoul bom é Ghoul morto. Ele não se importa se esse Ghoul é bom, se esse Ghoul é ruim, ele mata. Mesmo ele tendo ele ser todo cruel, ele tem um grande carinho pelo seu colega, seu parceiro, Amon. Claro que carinho no bom sentido, porque tudo que eu falo é malicioso. Sobre Amon ser também parceiro de Mado nas lutas, Amon acaba tendo um espaço muito maior na segunda temporada, que daqui a pouco eu vou falar. Mas por enquanto ele não tem tanto espaço quanto ele vai ter na segunda temporada. Mas de acordo com o desenrolar, ele vai tendo um pouco mais de espaço na primeira temporada. E na segunda, o espaço vai se expandindo. Outro pombo que vai aparecer mais ou menos no finalzinho, eu acho, da primeira temporada, vai ser o Suzuya. Ele, primeiramente, olhando assim, de relance, parece até que ele é uma menina. Mas não, ele é um menino. Ele é meio viajante e, na verdade, ele foi criado por Ghouls. A sua história vai sendo explicada mais na segunda temporada. Na verdade, ele foi cuidado pelos Ghouls e depois ele foi recrutado pelos pombos. Na verdade, Suzuya, pela sua característica de ser meio maníaco e até ter algumas atitudes esquisitas, foi dado porque ele viveu com Ghouls que não eram Ghouls bons. Isso explica porque ele é meio psicopata no anime. Voltando ao personagem principal, o Kaneki, eu tenho uma coisa para dizer sobre o Kaneki, é que Kaneki ele não tem nenhuma habilidade de luta a não ser esquivar. Ele é bom na esquiva, mas na luta em si ele não é tão bom. Só quando ele perde o controle. Que com o tempo, na segunda temporada, ele vai ficar muito mais forte. Mas por enquanto ele ainda é muito fraco e apanha para praticamente todos os personagens. E vocês vão perceber que Kaneki, ele é um dos personagens que mais vai apanhar no anime. E ele vai tomar uma surra que daqui a pouco eu vou falar para vocês. Assim como eu disse que tem os pombos, eu disse que tem a Anteiko, tem também o lado ruim dos Ghouls, que são a Aogiri. A Aogiri, eu não sei direito o que eles querem, mas basicamente eles na segunda temporada começam a matar mais os pombos, ou no caso os humanos. Um dos integrantes que vai aparecer na Aogiri com frequência na primeira temporada vai ser Jason. Jason teve esse nome por ele ser torturador. Ele não simplesmente pegava suas vítimas e as matava. Ele também as torturava das piores maneiras possíveis. E infelizmente Kaneki vai ser uma vítima nessas circunstâncias. Na hora que Jason for brigar com Kaneki, cara, eu senti pena do Kaneki. O Kaneki apanhou tanto, que eu achei até absurdo o quanto ele apanhou. Eu achei que não era necessário tudo aquilo. Ele é maníaco, ele está pouco se fudendo para as outras pessoas. Ele é atacado algumas vezes pelos pombos, como ele foi atacado também pelo Mado e pelo Amon.
mas mesmo assim a luta deles não terminou. Jason, como vocês podem perceber, é narigudo e o nariz dele consegue ser mais feio do que o meu. Talvez, né? Não sei. Na minha opinião, o dele é mais feio. Drogas à parte, vamos continuar. A Yato também é da Aogiri. E uma coisa que vai ser revelada é que ele é o irmão de Touka. Na verdade, mesmo ele sendo irmão de Touka, ele não tem sentimentos profundos pela irmã. Na verdade, ele é muito maldoso com a irmã. E se não fosse por Kaneki, provavelmente a Touka estaria morta agora. Eu tô dando muito spoiler, velho. É melhor eu calar a boca. Ou não, vamos continuar o vídeo. A primeira temporada tem poucos episódios, a segunda ainda não terminou. Mas agora, o que eu falei da primeira temporada, então vamos direto para a análise. Eu vou falar agora sobre o que eu achei da primeira temporada, o que eu achei do anime. Então vamos lá. O que eu achei na primeira temporada sobre o personagem principal, o Kaneki, eu achava ele praticamente inútil. Por que SD? Porque ele apanhava muito e ainda por cima ele ficava se remoendo pelas coisas que aconteciam, que às vezes não eram culpa dele. Quando ele perdia um amigo ou perdia alguém, ele se culpava. Mas em vez de ele se fortalecer, ele começar a treinar para saber lutar melhor, ele não fazia isso. Poucas vezes você vai ver o Kaneki treinando para se tornar mais forte. Ele não quer isso. Aliás, Kaneki, ele na primeira temporada, ele evita as lutas, porque ele quer levar uma vida mais pacífica. Mas que às vezes ele é atacado por pombos e ele tem que se defender. Ou atacado pela Aogiri, no caso. Uma coisa que você ouve muito são as semelhanças que Tokyo Ghoul tem com outros animes. Que muitos dizem, né? Há uma semelhança muito grande entre Kaneki em uma cena e ele está se transformando. Ele fica muito parecido com o Naruto quando ele está transformado na Kyuubi de 4 caudas. E a semelhança é tão grande que não tem nem como dizer que é mera coincidência. Não é. Provavelmente o autor pegou do Naruto, sim. Mas eu não acho isso errado. Eu não acho. As pessoas acham que isso é errado e tal, mas eu não acho. Eu acho que não tem problema. Mas tirando isso, eu acho o anime normal. Não acho ter muitas semelhanças com outros animes, além disso. Uma das coisas que me lembrou muito o primeiro episódio, que foi com High School DxD, que Issei quem assistiu High School DxD sabe que Issei primeiramente se aproxima de uma garota, ele acha que a garota é super legal, ele começa a falar com ela e tal, começa a namorar, e de repente ele descobre que ela é outra coisa, ela não é uma humana, assim como em Tokyo Ghoul. Claro que isso não tem, eu só lembrei, não significa que foi tirado de High School DxD, nada disso. SD, o que você tem contra o Estúdio Pierrot? Bom, o Estúdio Pierrot tem mania de fazer a animação das lutas de Naruto com a bunda. Eu acho que eles, com o tempo que foram animando Naruto, eles ficaram cansados e com preguiça. Toda vez que eles vão animar uma cena de luta de Naruto, eles acabam cagando. Na segunda temporada de Naruto clássico, na sétima, oitava temporada de Naruto Shippuden, a luta de Naruto vs Pain tem tantos bugs que puta que pariu, velho. E isso que me impressionou em Tokyo Ghoul é que a animação das lutas é boa. E as cenas de ação também são ótimas, comparado às cenas que algumas vezes o Estúdio Pierrot caga em Naruto e em outros animes. A trilha sonora do anime eu achei muito boa. Uma música que é meio clássica, meio estilo clássico, meio de orquestra e tal, tem na trilha sonora do Tokyo Ghoul, me lembrou um pouco uma música de High School DxD. Inclusive, DxD tem uma das melhores trilhas sonoras em animes, assim como Tokyo Ghoul tem uma grande trilha sonora. O que realmente vai desencadear uma briga entre os Ghouls e os humanos vai ser duas mortes. Uma morte dos humanos e uma morte dos Ghouls. Eu não vou falar quem morreu, mas eu só vou dizer que quando matam uma Ghoul, que era amiga da Touka, eu não vou dizer quem é, Touka é impulsiva e ataca um pombo. Só que a diferença é que ela atacou um pombo que não tinha feito nada. Quem realmente matou a amiga dela foi o Mado. E ela, em vez de matar o Mado, ela matou outro cara. Então isso fez com que acontecesse um conflito entre os dois. Um grande conflito entre os Ghouls e os humanos. De um lado ou de outro, os pombos já estavam atacando os Ghouls. Então não adiantava. Ia acontecer mais cedo ou mais tarde essa guerra. Sobre as cenas que, como eu disse, que as pessoas comem as outras, porque, né, os Ghouls se alimentam de pessoas. Não é tão explícito, não aparece tipo o Ghoul lá mordendo, comendo o nariz da pessoa, comendo o olho da pessoa, não aparece assim também. O anime é muito sangrento sim, mas não aparece essas coisas. E com o tempo você vai ficando extasiado, você vai acostumando com aquelas cenas.
mas não é tão explícito as coisas. Algumas vezes é, e outras vezes eles tentam deixar um pouquinho mais fraquinho, para não assustar as pessoas, né? Voltando a falar sobre a trilha sonora, eu acho a trilha sonora ok, só que a abertura eu acho muito escrota. Quer dizer, a música é escrota, mas a abertura até que é legal, as imagens que aparecem, tudo é bem interessante. Só que o cara cantando, não sei se é um cara ou uma mulher cantando a música da primeira temporada, é horrível, pelo menos na minha opinião. Aí vai da opinião de vocês. Bom, então vamos para a segunda temporada. Rapidamente, porque eu não vou falar muito da segunda temporada. Kanek. Bom, Kanek na segunda temporada, fazendo um resumo do que aconteceu no final da primeira temporada, é que ele foi raptado pela Ojiri e foi vítima de tortura pelo Jason, como eu disse para vocês. Depois da tortura, Kanek acaba fazendo uma reflexão e ele acaba tendo uma mudança muito grande na segunda temporada. Primeiramente ele vai ficar um pouquinho mais alto, pelo menos é o que eu percebi. Ele vai ficar de cabelo branco e não é só as mudanças físicas, a personalidade dele vai mudar muito. Primeiramente ele vai sair da Anteko e vai entrar para a Ojiri. Ele fica bem mais forte depois disso e ele fica menos inútil, mesmo eu não gostando da personalidade dele ter sido alterada. Ele ficou mais forte e apanha menos, mas algumas vezes apanha do mesmo jeito. Sobre o personagem Amon, que eu falei para vocês, ele vai ganhar um grande espaço na segunda temporada, um espaço gigante até. E eu acho ele ter mais carisma do que o próprio protagonista. Nossa, gaguejei legal agora. Eu prefiro mais o Amon do que o Kanek, mas isso varia. Vocês podem preferir outra pessoa. Amon acaba tendo um grande espaço entre isso tudo. Ele acaba sendo o pombo que mais aparece no anime, devido a coisas que acontecem na primeira temporada que eu não posso dizer. Com o tempo ele vai se aproximando da filha de Mado, que já é chamada de Mado Akira. Com o tempo ele acaba tendo um amorzinho com ela. E esse amorzinho entre eles vai ficar meio explícito depois de um tempo. Há outros personagens que também vão aparecendo na segunda temporada. E uns deles eu não posso falar por causa que é muito spoiler. Lembra de Tsukiyama? Bom, na vez que Kanek é raptado pela Ojiri, ele vai ajudar o Kanek. Só que é claro que com segundas intenções, né? Como eu disse, esse cara é uma aposta, esse cara, na minha opinião. Os personagens também como Shiro, Juzo, Yamori, Kuro, Noro, que eu não falei, mas que eu falei mais os principais, os que vão realmente aparecer com mais frequência no anime. Olha, eu não recomendo o anime para todo tipo de pessoa, mesmo o anime tendo feito sucesso estrondoso na internet, ele fez muito sucesso, ele não é um anime que vamos dizer que é para todos os públicos. Eu diria que é um anime muito sangrento e até um pouco forte para outras pessoas. Mas em si é um anime muito interessante, com personagens bem interessantes, tirando a personalidade do Kanek, né? Na segunda temporada, que eu não gosto muito. A segunda abertura consegue ser pior do que a primeira. E não é só a música da abertura, da segunda abertura. Em si, a abertura é horrível. Uma abertura bem sensal, sem nada, cara, na minha opinião. As coisas vão sendo mais explicadas dos personagens, vão sendo mais explicadas as histórias dele a partir da segunda temporada, como a história do Amon vai ser mais explicada na segunda temporada, porque, como eu disse, ele vai ganhar um espaço entre os personagens, até mais do que o Kanek. Esse anime, na verdade, foi uma recomendação de um inscrito meu, o Márcio Rodrigues, que me disse para eu assistir esse anime. Eu achei legal e até quis fazer um vídeo falando. Só que eu tenho muito medo que esse anime seja fogo de palha, sabe? Sabe aqueles animes que fazem sucesso durante um ano e depois é completamente esquecido pelos fãs? Então eu tô com medo disso. Como o mangá acabou cedo, eles podiam ter explorado mais um pouco a história do anime. Porque em si, uma história que faz sucesso tem que ser mais explorada. E eu acho que isso faltou um pouquinho, porque foi muito pequeno. Em si, pelas coisas que eu falei, vocês vão saber se vão querer assistir o anime ou não vão querer. Pelas coisas que eu falei já dá pra ver pelo gosto de vocês, se vocês vão gostar do anime, se vão assistir o anime ou não. Bom galera, esse foi o meu vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço que as pessoas que assistiram esse vídeo vão nos comentários e peçam o próximo anime para eu analisar. Na verdade, dois inscritos me pediram para eu fazer sobre Another e Akatsuki no Yona. Só que eu não posso fazer dos dois animes simultaneamente. Eu quero que vocês que estão assistindo o vídeo agora escolham. Vão aí nos comentários e escrevam qual desses dois animes que eu falei vocês querem que eu analise. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau.